Olá, eu sou o professor Fabiano Santos, responsável pela disciplina Avaliação da Aprendizagem na EAD. No primeiro encontro nosso, na primeira aula, nós vimos um pouco sobre a avaliação da aprendizagem numa perspectiva mais ampla, mais geral. Vimos as tipologias de avaliação diagnóstica, avaliação processual, avaliação somativa. Vimos que a avaliação tem sido utilizada de forma punitiva, e também vimos que a avaliação está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todas as decisões que nós tomamos, é inevitável. Finalmente, vimos que a avaliação, ela envolve a tomada de juízo, ela não é neutra, ela é, portanto, uma atividade humana, certo? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o contexto em que a avaliação da aprendizagem na EAD é realizado, ou seja, falar também da educação à distância, que contexto é esse, e terminamos falando um pouco daquilo que vamos aprofundar melhor na nossa terceira aula, que são os instrumentos de avaliação na educação à distância. Tá? Você é meu convidado, você é minha convidada para mergulhar neste conteúdo tão importante que é a avaliação da aprendizagem na educação à distância. O módulo 2 tem como título Avaliação da aprendizagem na EAD. A primeira unidade fala sobre os processos de avaliação na educação à distância. A educação à distância inaugura novos tempos no cenário educacional brasileiro e mundial. Né? Longe de ser um consenso em torno da educação à distância, a educação à distância ela é campo de disputas, ela é campo de defesas, de críticas, defesas fervorosas, de críticas fervorosas, mas ela tem se tornado cada vez mais, por instituições comprometidas, tem se tornado cada vez mais um instrumento propositivo de aprendizagens significativas. Ela proporciona, nesse sentido, uma educação em que o estudante é ator da sua aprendizagem. Ele é ator do seu processo de desenvolvimento. A educação à distância, desenvolvida com responsabilidade, com qualidade, permite que o estudante desenvolva autonomia, desenvolva proatividade e, nesse sentido, possa exercer a profissão também de forma mais autônoma, também de forma mais proativa. Tá? A educação à distância cresce no Brasil e no mundo de forma bastante significativa. Não é? Se nós pararmos para analisar a educação à distância há 20 anos, 30 anos atrás, ela certamente estava em outro patamar. Ela está num lugar em que só procuravam a educação à distância pessoas que tinham dificuldade de acessar a educação presencial. Essa realidade mudou. A realidade que nós temos hoje também envolve pessoas que têm dificuldades de acessar a educação presencial, mas inclui outras categorias, pessoas que se adaptam melhor numa educação mais autônoma, por exemplo. Pessoas que trabalham e que têm horários distintos, complexos, e que preferem uma autoformação nesse sentido de buscar o conhecimento e se adequar ao conhecimento no momento em que tem disponibilidade para isso. E também num momento em que nós vivemos um processo de internacionalização da educação, de globalização da educação, e a educação à distância nesse contexto, ela contribui demais, por exemplo, para a realização, como nós aqui vamos fazer, a especialização em avaliação da aprendizagem latino-americana, com professores de diferentes países e diferentes participantes de países da América Latina. Somente pela educação à distância isso é possível.
Somente com as ferramentas que a educação à distância nos oferece é que nós podemos garantir que um processo formativo vá para além dos muros da escola, vá para além dos muros da universidade. Ele transponha as barreiras, as fronteiras, inclusive fronteiras de país. As mudanças nesse sentido têm levado a novas formas da gente se conectar com o mundo, né? Ampliando, às vezes sim, às vezes não, por isso que eu coloco ali esse ponto de interrogação, fronteiras, né? Porque também não podemos ser ingênuos de achar que o processo de globalização ele é um processo só positivo, ele tem aspectos negativos, ele é limitante. Nós sabemos que a educação à distância não é possível a todos, nós vivemos um país desigual, nós vivemos num mundo com grandes desigualdades sociais, muitas pessoas não têm acesso à internet, portanto, não têm acesso sequer a uma educação presencial, quanto mais de uma educação à distância com qualidade. Né? O nosso objetivo aqui na universidade é garantir, pelo menos, que a qualidade de todo esse processo formativo seja garantido. Né? Foge às nossas responsabilidades, ainda que nós não viremos as costas a esse problema, mas não depende somente de nós que as desigualdades sejam superadas e que, finalmente, possamos viver numa sociedade mais harmoniosa, menos excludente. Né? Então, é um processo de globalização, um processo de mundialização, de internacionalização, que oferece novas possibilidades, mas também novos desafios para a educação. Né? Barreiras que antes eram intransponíveis passam a ser possíveis a depender do contexto, a depender das condições econômicas, sociais, vividas pela população. Alguns autores vão dar um nome para esse novo contexto de internacionalização, de globalização, um contexto hiperdinâmico. Ou seja, o que eles estão querendo chamar a atenção? Olha, nós estamos vivendo um contexto em que as informações são quase que consumidas ao mesmo tempo em que elas são dadas. Nós vivemos num contexto que é extremamente rápido e, se nós não nos atentarmos, não olharmos para essa realidade com o cuidado que é necessário, nós não estaremos atentos a essa nova perspectiva, especialmente educadores, especialmente tutores, que não estiverem conscientes desta dinamicidade que a sociedade está vivendo, nós corremos o risco de desconsiderar essa realidade, ou pior, de querer transpor o contexto da educação presencial para o contexto da educação à distância, que me parece ser o pior de todos os problemas. Né? Achar que é possível aplicar uma avaliação aos moldes de uma avaliação que você aplicaria na educação presencial. Corrigir uma avaliação com o óculos utilizado para a correção de avaliações presenciais. Não. É diferente, e os autores, então, chamam para essa diferença um contexto hiperdinâmico. Isso vai implicar garantir estratégias de negociação com os estudantes, mediatização, dialogicidade e interatividade, que possibilite um aprendizado autônomo, capaz de construir novos conhecimentos de forma colaborativa e permanente. Mais do que na educação presencial, que também deveria ser assim, a educação à distância exige que nós tenhamos uma educação colaborativa, permanentemente colaborativa, que proporcione ao estudante momentos de negociação desta aprendizagem, de mediatização, ou seja, que você, como tutor, possa mediar
o conhecimento apreendido e aquilo que foi planejado para ser oferecido ao estudante, que este processo seja um processo dialógico. Eu lembro de ter falado a você, no primeiro encontro nosso, da importância de uma educação horizontalizada e não verticalizada, que o estudante, o professor e o tutor ocupem lugares comuns, lugares que rompa com o distanciamento que é próprio de uma educação autoritária, pouco dialética e pouco dialógica. Muito bem. Nessa direção, dessa hiperdinamicidade da sociedade, uma pergunta, né? Como que a globalização interferiu na ampliação da conexão entre as pessoas? Ela interferiu positivamente? Ela interferiu negativamente? Como que ela interferiu? A avaliação da aprendizagem deve ocorrer considerando uma visão hipertextual, como eu falei um pouco antes, hiperdinâmica e hipertextual, ou seja, os hiperlinks, a ideia da conectividade entre as diferentes partes que compõem um processo, isso é muito significativo e importante de ser considerado dentro da educação à distância. Os estudantes devem ser vistos, então, como autores, como construtores, como atores desse processo de ensino-aprendizagem. É uma educação que não é uma educação passiva, é uma educação ativa, o estudante participando. E qual é o teu papel como tutor? Provocar essa participação, provocar que o aluno não adquira conhecimento de forma passiva, e isso pode ser um grande problema, na verdade. Solução, se porventura o professor ou tutor não estiver interessado nessa proposta de educação, mas um problema justamente para essa proposta de educação que busca dar ao estudante esta centralidade, né? Por quê? Porque o estudante ele pode muito bem ir respondendo as perguntas e respondendo as tarefas e não ser provocado a interagir, não ser provocado a refletir. Você, como tutor, tem uma responsabilidade de provocação, de provocar ele a colaborar com todo este processo de ensino-aprendizagem, né? Isso foge, por exemplo, de uma educação tradicional, né? Infelizmente, a educação tradicional tem se pautado muito mais nessa forma de educação que dá pouco espaço ao estudante, né? Pouco espaço para que ele possa colaborar, para que ele possa ser o ator do seu processo de ensino-aprendizagem. O estudante deve ser provocado a dialogar consigo mesmo, com seus colegas, com você, tutor, com você, tutora, né? O diálogo ele é fundamental porque ele nos ajuda a perceber se aquilo que eu imaginava ter compreendido é aquilo que era esperado pelo professor e pelo tutor, né? Isso é muito importante, quer dizer, mais do que eu chegar a conclusões sobre o meu aprendizado sozinho, eu chego a conclusões desse aprendizado de forma coletiva, colaborativa, tá? Propõe-se, nesse sentido, a inversão de papéis entre aquele que avalia e aquele que é avaliado. Isso recria a avaliação, recria os instrumentos avaliativos, recria a concepção de avaliação. Tá? É muito significativo isso. Nessa direção, avaliar na educação à distância significa apresentar possibilidades de sistematização daquilo que foi aprendido. Um espaço que é aberto, flexível, interativo, que possibilite uma avaliação de autorias, ou seja, que a avaliação não seja somente um momento que o estudante vai lá responder algo, mas que o estudante se sinta partícipe disso. Quando você provoca o estudante a construir os critérios avaliativos, quando você consulta o estudante sobre os instrumentos mais adequados para a avaliação, você está fazendo com que ele se sinta
participante deste processo. E aí, nesse sentido, ele é um coautor da avaliação e não aquele que é somente avaliado. Ele também é aquele que é o avaliador de si mesmo. Veja que aí tem uma grande diferença entre ser avaliado e ser coautor da avaliação que eu estou participando como avaliado. Há uma diferença importante e significativa aí. É aí que mora o verdadeiro ambiente digital integrativo, interativo, flexível, né? Hiperdinâmico, como dizem alguns autores. Ao mesmo tempo que a educação à distância apresenta isso que os autores chamam de cyberespaço, como possibilidade de interação, né? E mudança de práticas avaliativas, ele é um desafio em um país que as tecnologias, ou o acesso das tecnologias ainda é muito baixo, como eu disse no início dessa aula, né? Ainda que nós possamos e tenhamos essa preocupação de desenvolver práticas inclusivas, colaborativas, é preciso que você, tutor, considere que se em algum momento o estudante não entregou ou entregou de forma não esperada para você, pode ser que ele tenha feito isso porque ele está passando por dificuldade de acesso à internet, por dificuldades financeiras. Eu lembro em algumas experiências durante a pandemia com os estudantes de graduação que assistiam às minhas aulas com dados móveis do celular. Ou seja, não tinha condições de acompanhar a aula toda. Se eu, professor, não tenho esse diagnóstico e não mudo um pouco a forma como eu desenvolvo a minha aula, achando que é uma transposição da aula presencial para a aula online, eu vou cometer um grave problema, né? E o que eu, naquele momento, fiz? Eu adaptei a minha aula, né? Encurtei o tempo da aula, procurei dar mais atividades para eles fazerem em casa, nesse processo realmente de educação remota naquele momento, mas num contexto virtual, né? Num contexto do que os autores chamam de cyberespaço, certo? Então, quanto mais possibilidades você oferecer ao estudante que ele seja o ator do seu processo de aprendizagem e, portanto, de avaliação, mais significativo será, mais barreiras serão superadas neste país, que é um dos países com maior desigualdade em todo o mundo. Eu vou trazer aqui agora um pouco, eu falei agora há pouco, né, para você a importância de nós não pensarmos com a cabeça da educação presencial quando estivermos acompanhando, corrigindo, dando feedback das avaliações realizadas pelos estudantes. Então, eu vou apresentar agora aqui um quadro comparativo entre aspectos da avaliação ou das características da educação à distância e aspectos e características da educação presencial, tá? E da avaliação presencial ou modelo tradicional. Qual é o objetivo de uma avaliação mais tradicional? Que, na verdade, não necessariamente a avaliação presencial é uma avaliação tradicional, né? Não necessariamente, ainda que seja de forma mais geral isso. Bom, o objetivo da avaliação no modelo tradicional é classificar o aluno e promovê-lo, somente isso. No caso da avaliação, da educação, da avaliação da aprendizagem na EAD, é formar continuamente o estudante. Características dessa avaliação para o modelo tradicional: objeto de pressão psicológica, sob pretexto de serem um elemento motivador da aprendizagem. Quer dizer, quanto mais pressão, quanto mais difícil, quanto mais pegadinhas, mais
significativa será a aprendizagem. Eu lembro na universidade, eu tinha uma professora numa disciplina que ela era o terror, né? O terror por quê? Ela era muito exigente, porque quase ninguém ia bem na avaliação dela, todo mundo tinha medo, até de falar em aula, né? E ela utilizava, era perceptível isso, a avaliação como um momento de distinção entre aqueles que seriam considerados aptos e aqueles que não seriam considerados aptos. A avaliação é muito mais do que isso. A avaliação, nesse contexto que a gente está querendo trabalhar com vocês, da aprendizagem na educação à distância, ela deve ter característica investigativa. Você não sabe o contexto do estudante, você não sabe a realidade dele. Então, ela precisa ter essa característica de investigação, ela tem que ter essa característica diagnóstica, ela tem que ser flexível. Inclusive, flexibilidade no tempo é possível também, né? Ela precisa ser colaborativa. Não é porque o estudante está fazendo a avaliação da sua casa ou de algum lugar que ele esteja realizando de forma individual, é que você, como tutor, não possa provocar o debate e a colaboração entre eles. Portanto, promover atividades avaliativas com a colaboração é um elemento muito significativo. Nós já falamos um pouco sobre isso e vamos falar ainda mais no próximo módulo, né? A avaliação tem que ser integradora de todo este processo. E os instrumentos? Instrumento é algo que a maior parte dos estudantes na graduação, especialmente, não é? Nas graduações de licenciatura, tem muita dificuldade para definir quais instrumentos. Geralmente são escolhidos aqueles instrumentos mais clássicos, que é a prova escrita, a prova objetiva, no máximo um portfólio, mas o instrumento não garante por si mesmo a característica da avaliação. Então, esse quadro ele mostra um conjunto de elementos que devem ser considerados de forma interligada. Senão, não adianta. Né? Não adianta falar que a característica da minha avaliação investigativa e eu só faço uma avaliação ou ela é colaborativa, se eu só faço uma avaliação como prova objetiva, ou eu peço para o estudante desenvolver um texto. Ela não é colaborativa nesse sentido. Agora, se eu peço para o estudante desenvolver um texto, deixar aberto, e outras pessoas colaborar com a escrita do texto, eu já transformei uma atividade que era isolada em uma atividade colaborativa. Mas nós vamos ver melhor isso mais para frente. Na segunda unidade, a gente vai, então, falar um pouco sobre os instrumentos avaliativos na EAD. Né? Isso que eu falei agora há pouco, que é um dos conteúdos mais importantes. Aqui nós vamos falar de aspectos mais gerais, e na próxima unidade, no próximo módulo, nós vamos falar mais detidamente sobre isso. Sem qualquer dúvida, o instrumento avaliativo mais usado no ensino presencial é a prova. A prova ela é usada invariavelmente por ser considerada uma ferramenta mais fiel e exata. Ouvi muito professor já dizendo, mas se eu fizer uma autoavaliação, eu não tenho como mensurar efetivamente se o aluno aprendeu ou não aprendeu, então falta uma objetividade, né? Falta uma fidedignidade a esse instrumento. Será mesmo? Será mesmo que o fato do estudante responder uma pergunta por escrito ou marcar X numa pergunta garante essa fidedignidade àquilo que eu quero? Porque o que eu quero? Eu quero saber se o aluno está acompanhando, eu quero saber se minha prática está sendo adequada. Bom, nesse sentido, nem sempre aquilo que parece ser mais objetivo é objetivo. Então, um exemplo, o aluno, às vezes, ele não acordou bem, para fazer uma prova que você considera, ou que é considerada como uma prova mais objetiva, como uma prova escrita, ou uma prova de marca X, nem sempre
essa objetividade, ela é garantida. Às vezes o aluno não acordou bem, às vezes ele está com a cabeça em outro lugar, e aí você que queria avaliar o que o aluno aprendeu e utiliza a avaliação prova como único instrumento avaliativo, não vai capturar este movimento que nós conversamos no módulo 1. Não vai. Então, é muito importante que a gente considere, né, a relação entre os objetivos, os instrumentos avaliativos, isso é muito importante. Né? A prova ela é usada de forma tradicional, e esse é o problema. Então, o problema não está na prova. Você não está proibido ou proibida de realizar uma prova, de desenvolver a prova como um instrumento avaliativo. Ela não pode, talvez, ser a única atividade avaliativa, né? Porque aí você desconsiderou o processual de toda a atividade de aprendizagem, né? A prova múltipla escolha tem uma grande característica, que é captar uma fotografia, e essa fotografia nem sempre traduz aquilo que a gente gostaria. Então, ela pode, nesse sentido, a avaliação, né, nessa perspectiva da prova, ela pode inibir a criatividade, a colaboração, a integração entre os estudantes. Né? Ela pode ser utilizada desde que seja utilizada de forma criativa e associada a outras ferramentas e instrumentos de avaliação. Tá? Importante, o instrumento avaliativo em si não revela a concepção de avaliação. O que é importante em tudo isso que nós falamos até aqui é que a avaliação não pode ser resultado apenas do instrumento avaliativo. É preciso olhar todo o processo de ensino-aprendizagem, aquilo que nós vimos lá no primeiro módulo, que é a relação entre os objetivos de avaliação, as finalidades educativas e a avaliação. Quando a gente olha para todo esse contexto, aí nós temos uma aprendizagem e uma avaliação da aprendizagem significativa. Indo para o encaminhamento final, né, desta aula, é importante que a gente entenda, então, que os princípios para propor a avaliação, esta avaliação, que nós estamos aqui chamando a atenção, que deva ser acolhedora, que não se resume a um instrumento avaliativo, ela deve estar ali alinhada à perspectiva de uma educação online. Isso que a gente já viu da hipertextualidade ou a hiperdinamicidade de um contexto em que ela é realizada. É preciso oferecer, então, nesta perspectiva de educação online, uma gama ampla de avaliações, tá? Desde provas até autoavaliação, né? Para que o estudante se torne um ator ativo de todo esse processo. É preciso valorizar o envolvimento e a colaboração durante o processo. É preciso negociar a avaliação, e isso é muito mais importante do que impor a avaliação. Eu costumo dizer com meus estudantes o seguinte na graduação presencial. Quando eu chego no primeiro dia e apresento uma proposta de avaliação, é uma proposta de avaliação. Eles podem mudar, eles podem sugerir outras. É claro que o professor tem uma intencionalidade ali, né, quando ele propõe a avaliação, mas a intencionalidade não está no instrumento. A intencionalidade está no objetivo da aprendizagem. O instrumento, qualquer instrumento pode atender à intencionalidade, portanto, ao objetivo que você colocou. Isso é muito importante nós chamarmos a atenção. Nós precisamos, nessa direção, negociar a avaliação, nós precisamos definir critérios junto com os estudantes. É preciso, cada vez mais, que a gente promova a autoavaliação. O estudante é fundamental que ele compreenda que autoavaliar não é um momento que ele vai se sair bem, independentemente ou de como ele foi,
ao longo do processo. É preciso que cada vez mais, e quanto mais a gente provocar isso, mais isso vai se tornando comum, que ele olhe para a autoavaliação como um momento de realmente fazer um diagnóstico da sua realidade, um diagnóstico da sua aprendizagem, uma recapitulação de tudo o que ele fez, o que ele não fez, e quanto mais, eu volto a frisar, quanto mais a gente fizer isso, mais o estudante será capaz de fazer uma autoavaliação efetiva, comprometida com a aprendizagem que ele desenvolveu. Avaliar continuamente e de maneira formativa é, portanto, o caminho para uma avaliação num contexto de educação online. Essas são as referências que nós discutimos, e no próximo módulo nós vamos discutir um pouco mais os instrumentos de avaliação na educação à distância. Espero ver você em breve, no próximo encontro. Até breve.